De volta, vamos então para o nosso segundo tempo. Boa tarde, Gabriele, tá por aí? Tô sim. Ei, gente, boa tarde pra vocês. Simbora então. Abram aí o nosso Reddit de novo. Vou abrir aqui. Faltou então a gente conversar sobre o finalzinho ali de objetos, né? Quando você queria colocar alguma coisa, tirar alguma coisa. Deixa eu só pegar aqui no meu roteiro. Vão abrindo o Reddit de vocês enquanto isso. Vai dar pra gente concluir tudo aqui no tempo certinho. Vamos lá, vamos lá. Funções, objetos. Então, nós começamos a criar ali um objeto, né? Cadê o nosso objeto? Tá aqui, ó, o objeto player. Esse player, ele tem um nome. O nome desse player ali é Yuri. Ele tem pontos, né? Nesse caso aqui ele tem... Vamos colocar um número melhor aqui para ler, né? Ele tem 3.000 pontos. Esse player tem 3 vidas. A cor da roupa dele é green, né? Verde. E ele tá vivo ainda. Ele ainda não morreu. E depois a gente imprimiu aqui esse player. Vimos aqui em Run, olha lá. A gente consegue ver todas as propriedades desse player. Mas tem como organizar isso melhor? Organizar no sentido de acessar cada uma dessas coisas? Tem. Como é que eu faço isso? Vamos supor, aqui eu estou printando o player. O player quem? O player como um todo, o objeto todo. Mas se eu quisesse printar só o nome desse player, como é que eu faria isso? A gente pode usar o ponto como um caractere de acesso. Então, ó, player, ponto, e aí eu coloco agora o que eu quiser aqui, ó, cor da roupa, nome, pontos, tá vivo e vidas. Eu vou colocar nome. Então, se eu der um console.log em player.nome, ó, eu consigo acessar exatamente o nome. Então, vamos supor, eu estou fazendo um jogo, criei lá meu objeto player e montei o placar. No texto do placar, eu quero mostrar quantos pontos aquele player tem. Então, lá dentro do texto do placar, eu vou falar o seguinte, ó, o texto que vai estar aqui vai ser player.pontos, porque aí eu vou mostrar os pontos que aquele player tem direto no placar. Beleza. Se a gente consegue mostrar, né, alguma coisa, se eu conseguir acessar ali o player.nome para poder ver o que tem ali, eu achei o caminho. Se eu achei o caminho até lá, eu posso mudar o que tem lá. Então, por exemplo, deixa eu dar um console.log aqui nos nossos pontos. Ó, console.log player.pontos. Então, um pouquinho maior aqui. Pronto. Acho que não aumentou nada, né? Não aumentou muito, não. Vou colocar dois console.log e no meio desses consoles aqui, eu vou alterar o número de pontos que aquele player tem. Como é que eu consigo acessar essa propriedade do player, né, a propriedade de pontos, e alterar essa propriedade? Eu vou colocar aqui player, ponto, e o que eu quero acessar? A variável pontos. E o que eu quero fazer com essa variável pontos? Em vez de ser 3.000, eu quero que sejam 4.000 pontos. Então, ó, console.log, player.pontos recebe 4.000 e player.pontos sendo exibido na tela. Vamos ver o que aconteceu? Ah lá, da primeira vez a gente tinha 3.000, nós alteramos então esse valor e fomos para 4.000. Ok? Beleza. Se eu posso mostrar na tela, se eu posso alterar, com certeza eu posso adicionar propriedades a esse player. E se em algum momento do jogo eu pensasse o seguinte, todos os cachorros da minha rua estão gritando ao mesmo tempo, vocês estão ouvindo isso, né? Mas acho que não está atrapalhando, não. E se em algum momento desse jogo eu pensasse o seguinte, olha, eu quero que esse player tenha uma armadura. Como é que eu faria isso? Como é que eu colocaria uma propriedade armadura? Sendo que essa propriedade, ela ainda não existe. Olha lá, dentre as propriedades eu só tenho nome, pontos, vidas, cor da roupa, tá vivo, não tem armadura ali, mas eu quero colocar.
O que eu faço? Ah, eu vou lá no objeto, coloco uma vírgula aqui e crio embaixo. Não, eu posso fazer isso também. Mas e se esse objeto aqui não for acessível? Eu quero colocar por fora. Como é que eu faço isso? Olha aqui, ó. Eu vou colocar player, ponto, o que eu quero criar? Eu quero criar uma armadura. Então, nesse caso, eu coloco player.armadura, recebe true. Vamos supor que a propriedade armadura só vai mostrar se ele tem ou não aquela armadura, né? True, se ele tiver a armadura, e false, se ele não tiver a armadura. E aí eu vou dar um console.log. Console.log. E vou mostrar o meu objeto player. Deixa eu mostrar o objeto player antes e depois. Console.log player. Então, mostramos o player, coloquei uma nova propriedade e vamos mostrar de novo o player. É aqui. Então, olha aqui o primeiro player, ó. Nome, pontos, vidas, cor da roupa e tá vivo. Foi quando a gente exibiu pela primeira vez. Nós colocamos, então, a propriedade armadura e virou esse aqui, ó. Nome, pontos, vida, cor da roupa, tá vivo e armadura. Agora, o player também tem a propriedade armadura. Ok? E se a gente colocou uma propriedade, a gente também consegue tirar uma propriedade. Como eu faço isso? Delete, ponto, desculpa, só delete, dá um espacinho. Delete o quê? O que você quer deletar? Eu quero deletar uma coisa no player. Qual coisa? Ponto, armadura. Então, é assim que a gente deleta uma propriedade do player. Eu posso deletar qualquer uma, até aquelas que foram colocadas ali em cima. Então, eu vou dar um outro console.log aqui, para a gente conseguir ver como ficou. Isso aqui aumenta? Opa, aumenta. Ó, temos então, a primeira vez que a gente imprimiu, não tinha armadura ainda. Aí nós colocamos a armadura aqui. Veio a armadura. Ficou aqui para o finalzinho, tá vendo? Armadura, true. E depois eu excluí, né? Dei um delete aqui em player.armadura. Ó, depois de estar vivo, tinha armadura. Agora não tem mais. Então nós conseguimos inserir e deletar propriedades do player facilmente. Super tranquilo, né? Você por que esse povo fica chorando tanto no Twitter falando que JavaScript é difícil? Não é não. Agora vamos lá. Joguinho para vocês. Deixa eu abrir aqui. Todos os nossos exercícios aqui são contextualizados no Game Learning, né? Então é sempre uma brincadeira, nunca é algo que é difícil de fazer. Exercício 7, para a gente já começar bem aí. Sua missão é criar um game do tipo RPG. Calma, você não vai criar um jogo inteiro não, calma. Para isso, você precisa configurar o player com os seguintes atributos. Nome, vidas, pontos, é mágico, ou é mágico é um booleano, espada é um booleano e magia é um número. Esse player vai ter um objeto chamado mapa dentro de si, com os atributos nome, cidades, cidades visitadas e objetos encontrados. Nesses atributos do mapa, você não precisa colocar nenhum valor não, tá? Só coloca o nome do atributo. Não precisa se preocupar com isso não. Em seguida, crie uma nova propriedade para o player chamada TemCálice e depois delete-a. Então o que você tem que fazer? Você vai criar um objeto, que vai ser um player. Esse player vai ter quais atributos, né? Quais propriedades de início? Nome, magia, desculpa, vidas, pontos, é mágico, espada e magia. Ótimo. E como outro atributo desse player, como último atributo, ele vai ter um objeto interno chamado mapa. Esse objeto interno chamado mapa tem as seguintes propriedades. Nome, cidades, cidades visitadas e objetos encontrados. Depois que você criou o player como um todo, criou o objeto interno, você vai ainda adicionar mais um atributo no player chamado TemCálice, que é um valor booleano, e na sequência vai deletar ele, igual a gente fez aqui. Você primeiro adiciona, né? Player.TemCálice, recebe true, delete player.TemCálice. Numa boa. Eu vou dar então uns 4 minutos para vocês pensarem esse exercício aí, vão rascunhando alguma coisa, e na sequência a Gabriela faz com vocês. Pensem aí, exercício 7.
Tem aí no materialzinho de vocês, ainda estamos usando o material da manhã, eu vou passar o da noite agora. Ó, aí no material da manhã tem aqui como é que você cria um objeto interno, ó, na página 19. Aqui, ó. No caso aqui tem um player, igualzinho o player do RPG, só que o objeto interno desse player, ele chama roupa. Aqui, em vez de ser roupa, vai ser mapa. Pensa aí, gente, até 6h25. Exercício 7. Gente, vocês conseguiram fazer já o exercício? Beleza. Eu vou então começar a apresentar aqui para ele. O legalzinho desse exercício é que a gente pode ver também que a forma com que o JavaScript ele declara um objeto, né, é muito parecido com o que o Python chama de dicionário, né? Se alguém aí já viu Python, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então eu vou começar aqui criando o player. O fato de eu colocar let ou var não faz tanta diferença assim. Pelo menos nessa aplicação aqui que a gente está fazendo. Aí eu vou chamar aqui só de player 1. Vamos começar aqui colocando as vidas também. Colocar 3. Pontos, vou colocar 10. Aí se é mágico ou não, né? Vou colocar aqui. Aí estado. Vou colocar false.
E magia, eu vou colocar 10, por exemplo. O fato de colocar o ponto e vírgula também não faz diferença, né? Se vocês não quiserem colocar, não precisa. Então, a gente vai inserir, então, agora o mapa no player. Então, a gente faz player.mapa. E aí, a gente vai inserir, então, aquelas variáveis que ele colocou lá, né? Que precisava, que era o nome do mapa, né? Certamente. Aí, a gente coloca aqui o mapa 1. Aí, cidades. Eu vou colocar... Se eu não me engano, cidades era string, né? Então, eu vou colocar a cidade 1. E aqui, cidades visitadas. Cidades visitadas, vou colocar 3 também. Aí, objetos, ou melhor, objeto encontro. Tanto faz, né? Objetos encontrados. E aqui eu vou colocar objeto 1 também. Vocês podem observar, né, que eu não tenho muita criatividade. Então vai ser isso mesmo. A gente vai colocar aqui agora, então, vamos só printar, né, para ver como é que vai aparecer aqui pra gente, o player. Então, vou colocar aqui. Vou aumentar um pouquinho. Vocês podem observar que o mapa já tá aqui, né, certinho. Então, agora a gente vai inserir uma outra variável ali dentro, né? Um outro atributo para esse objeto. Então, a gente vai colocar o TemCálice e a gente vai iniciar ele com true. Logo em seguida, a gente vai imprimir. Vamos escolher .log. Só para a gente observar que ele está aqui. Aqui está ele. E aí agora a gente vai deletar ele logo em seguida, né? Aí é ponto TemCálice. Aí console.log de novo. E aqui vocês podem observar que ele já não tem mais, né? Aqui em cima tinha o TemCálice e agora não tem mais. Então era bem facinho esse exercício. Se alguém teve alguma dúvida, pode falar. Mas no mais é isso mesmo. Aí se quiser pode assumir. Então é isso aí, gente. Espero que vocês não estejam escondendo as dúvidas aí, né? Se tiver dúvida, pode falar. Espero que vocês estejam achando bem fácil. O JavaScript é bem tranquilo. Vai ser ensinado, né, sem os bloqueiozinhos emocionais. Vamos lá. Seguindo aí, qual que é a nossa aula de número... eu tenho que passar o arquivo. Deixa eu ver se está aqui no meu Ctrl+V. Não está mais, não. Aí. Vamos então para o nosso arquivo da noite. Eu vou pegar aqui. Já me falem se está funcionando, tá? Aqui. Fala se está ok o arquivo. Beleza. Aula 8, métodos. O que é um método? Um método é uma função que vive dentro de um objeto da mesma forma que outras propriedades. Então, em vez de a gente ter só aquelas propriedades agora de nome, vidas, pontos, a gente vai ter funções dentro desses objetos, tá? Então, como é que isso vai funcionar? Essas funções vão ser usadas com a chave de contexto this. Isso. Então, olha só. Declaração de método. Por exemplo, vamos criar um player que vai ser
Vamos criar um pool. Lembra do pool? Aquele bichinho lá, tipo um Tamaguchi? Vamos criar um pool aqui. Opa. Fecha. Let pool. Pool é com U, né? Isso. Pool. Vamos criar um pool. O nosso pool, ele vai ter um valor de saúde. Vamos colocar em 100. E vai ter um vírgula. E vai ter um valor de felicidade. Que eu vou colocar em 50%. Beleza. Quando eu quiser aumentar o valor de felicidade desse pool, eu vou ter que chamar a função brincar. Essa função brincar vai ser responsável por aumentar a felicidade desse bichinho. Como é que funciona a função brincar? Olha aqui como é que a gente declara. Ó. Coloca o nome da função, 2 pontos, function e o corpo da função. Então vamos colocar aqui. A nossa função aqui vai chamar brincar, 2 pontos, function, não vai ter nenhum valor de parâmetro, abre e fecha parênteses. E quando essa função for chamada, o que a gente vai fazer lá dentro? Eu vou pegar aqui a chave de contexto this e vou conseguir fazer uma referência à propriedade, né, ao atributo felicidade. Então, this.felicidade mais igual a 10. Quer dizer que eu vou pegar o que eu já tenho e vou somar mais 10. Então, assim que vai funcionar o nosso pool. A saúde dele está em 100%, a felicidade dele está em 50%, ele vai ter essa função brincar. Sempre que a gente chamar a função brincar, ele vai aumentar 10 na felicidade dele. Deixa eu só ver se eu errei a vírgula ali. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Belezinha. Como é que a gente vai executar, então, essa função brincar? Eu vou dar um console.log aqui no nosso pool com felicidade. Aí eu vou brincar com ele, então pool ponto brincar. A gente chama como função, tá? Então tem que colocar ali os parênteses. E depois eu vou dar outro console.log em pool ponto felicidade. Aqui, ó. A felicidade dele começou em 50. A gente chamou a função pool.brincar e aumentou 10, foi para 60. Beleza? Então, isso é um método. É uma função que vive dentro do objeto. Essa função basicamente vai alterar algum atributo do objeto. É até mais fácil, né, você trabalhar com esses métodos em vez de você ter que ficar fazendo outras funções. Porque é mais difícil ficar trabalhando com esses valores todos aqui em outros lugares. Se você está dentro do objeto, para você chamar uma variável que pertence ao objeto, é só você colocar o this ponto, o nome da variável. Então é super tranquilo. Beleza, o que a gente pode fazer mais aí nessa... A gente pode fazer o pool comer. Vamos fazer o pool comer. Beleza. Então agora eu vou criar uma segunda funçãozinha aqui. Deixa eu só ver onde fica a vírgula ali, que eu já me esqueci. Ah, tá. Essas vírgulas aqui são um problema sério. Em vez de ter só a função brincar, ele também vai ter a função comer. Essa função comer, ela vai receber um parâmetro que vai ser o nome da comida. Então, sempre que eu chamar a função comer, eu tenho que indicar o que ele está comendo. Então, vamos abrir aqui. E aí, dentro dessa função comer, como é que vai funcionar? Eu vou colocar um se a comida for igual a laranja, this.saúde vai pegar o que já tem mais 20. Se não, se comida for igual a... deixa eu ver uma comida aqui. Uma outra fruta aí. Maçã? Não, maçã tem acento. Tem que ser uma coisa sem acento. Laranja. Dá ideia, Gabriela. Banana. Banana. Se ele comeu banana, is.saúde vai pegar o que já tem mais 40. Olha que fácil fazer isso aqui. Você abre a função chama comer, comer 2 pontos, é o tipo de uma função, ela recebe como parâmetro a comida, e esse aqui é o corpo da função, é uma função sem retorno, né? Essas funções, esses métodos normalmente não podem ter retorno.
porque são coisas basicamente para você alterar parâmetros. Então, beleza. Essa saúde está em 100? Não, deixa a saúde em 100. Eu vou começar exibindo aqui pool.saúde. Na sequência, eu vou colocar pool.comer. E ele vai comer uma laranja. Eu vou mostrar de novo a saúde dele. E na sequência, pool.comer, ele vai comer uma banana. Beleza, vamos ver isso aqui. Ó, começou com a saúde. Opa. Tá certo isso aqui? Tá certo. Faltou um console.log. Depois que ele comeu a banana, né? Ó, então ele começou com a saúde em 100. Ele comeu a laranja, foi para 120. Aí ele comeu a banana e ele ganhou mais 40. Então foi de 120 para 160. Beleza? Então, esses são os métodos. Os métodos são o quê? Funções internas aos objetos. Não tem nenhum mistério aqui, é só isso. Alguém teve alguma dúvida? Nos métodos? Alguma coisa de o que dá para acessar, o que não dá para acessar? Se tiver, pode falar aí, tá? Não sei se vocês ficam com medo de falar por causa da gravação, mas calma. Essa gravação não vai para lugar nenhum, não. Aí aqui, eu quero propor agora mais um exercício, tá? Eu quero que a gente faça agora uma lojinha para o Paul. Então, exercício 8. Crie duas propriedades para o objeto acima. A propriedade moedas, ele vai começar com 20 moedas, e a propriedade roupa, o inicial vai ser igual a não. Crie um método chamado compra-roupa para comprar uma roupa padrão, que custa 20 moedas. Se tiver o suficiente em moedas, você compra e a propriedade roupa ficará com o valor sim, né, que ela começou com não. Caso contrário, uma mensagem de erro deverá aparecer na tela. Então, vai lá. Coloca aí mais duas propriedades para esse objeto. Você pode colocar as propriedades em código, ou você pode simplesmente vir aqui e já colocar a propriedade aqui. Ó. Embaixo de felicidade, você coloca moedas inicial igual a 20. Pode fazer isso também, tá? O importante aqui é você montar essa função. Monta aí a função compra roupa para comprar uma roupa que custa 20 moedas. Você vai ter que usar os comandos if else. Se tem dinheiro, compra. Se não, não compra. Então, vou deixar vocês aqui com o slide. Até, vamos dar 4 minutinhos aí. 42, valendo. Chega de passar raiva com os cursos tradicionais de JavaScript. Com o método Game Learning da Dunk Code, você vai aprender a programar em JavaScript enquanto desenvolve games. Aqui, você começa do zero absoluto, aprendendo os principais comandos da linguagem, em aulas curtas e práticas e sem decoreba. Na sequência, você vai aprender a criar 4 jogos completos, trabalhando as funções mais complexas da linguagem e a sua integração com o CSS e com o HTML. Tendo uma apostila exclusiva com todo o conteúdo do curso e com exercícios práticos. Matricule-se agora no curso JavaScript com Games.
Vamos lá. Beleza, eu vou apresentar aqui. Beleza, gente. Nesse exercício 8, então, a gente vai começar com o que o Yuri apresentou antes, né? É a mesma coisa. Só coloquei aqui a moeda e a roupa já, né? Coloquei a roupa não, né? E a moeda igual a 20. E aí, a gente vai ter que adicionar mais aquela função compra roupa, né? A gente vai adicionar, então, dessa maneira. Deixa eu ver se... Só coloquei compra, né? Compra roupa. Coloca igual as outras, ô Gabriela, só para eles associarem melhor. Igual o brincar e a comida. Coloca já lá dentro mesmo. Tudo bem. Eu vou colocar aqui embaixo. Pra ver se tá fechando onde fecha. Tá aqui embaixo. Ih, peraí, tá faltando. Tá faltando fechar o player também. Tá, vamos lá. Então aqui eu vou colocar o compra roupa. E aí vou colocar aqui o function. Essa função não precisa ter parâmetro, né? Porque a gente vai só diminuir as moedas. E vai colocar a roupa no personagem, né? Então aqui a gente vai fazer, a gente vai verificar a variável desse próprio objeto, né? Então a gente tem que colocar o this, aí moeda maior que 20. E aí aqui embaixo, então, a gente vai fazer ela diminuir. Diminuir 20, né? Então aqui ponto e vírgula. De novo aqui o this, porque a gente vai mudar a roupa também, né? Vai colocar o sim. Opa. E caso a pessoa não tenha dinheiro, né? Então a gente vai colocar aqui o console.log para imprimir que a pessoa não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. Opa. Então aqui embaixo a gente vai fazer, colocar ponto aqui. Aí aqui embaixo a gente vai fazer duas chamadas. Vou até copiar aqui da minha colinha. A gente vai colocar um console.log para imprimir o player antes e outro para a gente imprimir depois que é comprada a roupa, né? Para a gente verificar como é que vai ficar a variável roupa. E logo depois disso também eu já vou deixar aqui os prints. E aí a gente já verifica tudo de uma vez. Porque aqui a pessoa vai ter zero moedas, né? Vou colocar assim só para... 0 moedas. E aí, uma vez que eu for tentar aqui de novo fazer a compra, aqui vai dar erro. Então, vamos verificar isso agora. Opa! Da função? Peraí, onde está? Ah, é aqui, né? Obrigada. Vamos fazer aqui de novo. Pronto, agora foi. Aí, aqui então a gente tem... Deixa eu verificar se aqui foi o primeiro print que a gente fez, né? A roupa tá não ainda, a moeda tá 20. E aqui já é o segundo print que a gente fez, esse aqui. Então aqui a moeda já está igual a 0, a roupa já está igual a sim. E aí a gente teve erro aqui, né? Na hora que a gente tentou fazer a compra. Nessa linha aqui, teve o erro, não tem dinheiro suficiente. E aí eu pedi para imprimir de novo, né? Pra gente só verificar. Mas é o mesmo print que tem aqui em cima, né? Então é isso. Teve alguma dúvida nessa parte? Então
Acho que é isso aí, gente. Pode assumir aí, Yuri. Acho que é isso. De volta, então, vamos lá. Assunto de número 9. Loops while. O que são loops? Né? Loops são comandos que executam coisas à exaustão. Executam uma coisa várias e várias vezes. Isso pode ser útil para muitas coisas. O while é a forma mais simples de se fazer um loop. Então, olha só. Os loops while nos permitem executar um determinado trecho de código várias vezes. Como? Eu quero começar aqui, então, nesse primeiro exemplo, mostrando um algoritmo que soma todos os números em um intervalo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar tudo isso daqui. Eu vou começar criando uma variável total, que começa com 0, e vou criar um índice var i, que começa com 0. E aí eu vou fazer o seguinte, while quer dizer enquanto. Enquanto o índice for menor ou igual a 100, não, o i começou em 0, né, então é menor que 100, para contar 100 vezes. Enquanto o i for menor que 100, o que a gente vai fazer? O que tiver dentro dessas chaves. Vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Eu quero contar somar todos os números de 0 a 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso total, recebe, total mais índice. Da primeira vez que eu rodar isso aqui, vai dar 0, total recebe 0, né, que é o total aqui que começa, mais o índice inicial, que é 0. Da segunda vez que eu rodar isso aqui, vai dar 0 mais o segundo índice. Aí vai dar 1. Depois que eu rodar, vai dar 1 mais 2. 3. 3 mais 4. E ele vai conseguir somar todo mundo até o 100. Né? Isso é até uma progressão aritmética, se eu não me engano. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui sem ter nenhum problema? Porque, olha só, eu estou perguntando aqui no while, a minha condição é que se i é menor que 100. O i é igual a 0. E 0 é menor que 100. Se eu rodar isso aqui, eu prefiro nem rodar porque vai dar problema. Isso aqui vai se tornar um loop infinito. Por quê? Porque eu não coloquei nenhuma condição de parada. Ele vai rodar para sempre. Enquanto o i é menor que 100, eu vou executar o que tem aqui dentro. Para sempre. Então, eu preciso criar uma condição de parada. Isso é uma coisa muito séria e muito importante aqui nos loops. Né? Até lá no curso, eu vou falar para vocês depois, vou mostrar para vocês melhor depois, tem a aula que a gente vai trabalhar o while, que eu falei assim, vamos criar um loop infinito aqui só de brincadeira. A minha memória RAM gastou 8 GB em 3 segundos. Por quê? Porque executou tantas e tantas vezes, o processamento era tão alto, que gastou a memória RAM do computador todinha e o negócio parou de funcionar. Então eu não vou nem brincar com isso aqui agora. Não rodem isso aqui. Pode dar muito problema. Eu acho que por ser uma aplicação virtual, talvez tenha algum controle aqui. Mas dá problema. Porque a gente está criando um loop que não tem parada. Então ele não vai parar. Como é que eu consigo colocar uma parada nesse loop? Pensa comigo. Se eu começo em 0, quero ir até 100, eu tenho que ir somando, né? Cada vez que eu rodar aquele loop ali, eu tenho que somar mais 1. Poxa, dei uma volta. Então, 1. Deu outra volta. 2, 3, 4. Então, cada vez que eu for dando voltas ali, eu vou somando mais 1 a minha variável índice. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser somar. Total recebe total mais 1. Deixa eu só ver a ordem que eu coloquei isso aqui. Beleza. E aí, no finalzinho aqui, eu vou colocar i recebe i mais 1. Ou a gente pode colocar i mais mais, também dá certo, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar ponto e vírgula. Então é assim que a gente vai fazer um loop, de 0 a 100. E vai somar todo mundo que tem ali dentro. E no final eu vou colocar aqui um console.log, para a gente ver qual que é esse valor do total. Então, vamos ver isso aqui. 4.950. Vamos ver então cada execução desse loop. Eu vou colocar um console.log aqui dentro com o índice. E a gente vai conseguir ver de 0 a 100 todo mundo. Cada vez que essa linha 6 rodar, vai gerar um console.log aqui pra gente. Opa, foi até o 99. Ah, mas não era para rodar 100 vezes? Sim, é porque começa no 0, tá?
Então desloca 1. Você não vai de 1 a 100, você vai de 0 a 99. Cuidado para não confundir aí. Mas olha só, rodou muito rápido, né? Mas rodou 100 vezes. Olha lá, foi de 0 a 10, 20, 30. Tá vendo? Rodou várias e várias vezes o que estava ali dentro. E no final, a gente conseguiu somar todos os números de 0 a 99. 4.950. Belezinha? Então, olha só. O que mais que a gente pode fazer? Essa função de colisão aqui não é uma coisa legal para abordar numa maratona. O tempo está curto aí. O while é basicamente isso. Não tem mais o que falar sobre o while. Você coloca a sua condição aqui dentro, que provavelmente vai ser sempre uma coisa igual a essa aqui, e no final você vai atualizar a condição para você não gerar um loop infinito. Normalmente você vai sempre querer executar alguma coisa N vezes. Então faz um exercício diferente para mim aí, do que está na apostila. O que está na apostila é criar um número para criar um loop para somar todo mundo de 0 a 100. Seria muito fácil, né? A gente já somou a gente já fez isso aqui. Então, crie um loop para mostrar o seu nome na tela. Crie um loop para mostrar o seu nome na tela 100 vezes. Esse vai ser o nosso exercício, tá bom? 2 minutinhos, que esse aí é fácil, vai. Crie um loop para mostrar o seu nome na tela 100 vezes. Para a gente mostrar o nosso nome na tela, a gente vai mostrar com o console.log. Lembrando que o seu nome é um texto. Então, em vez de colocar i aqui, igual eu coloquei, você vai ter que colocar aspas duplas. 2 minutinhos, 5h56. Vai lá. Acho que esse exercício é um pouquinho mais fácil, né? Queria saber se vocês conseguiram fazer, gente. Beleza, beleza. Eu vou mostrar aqui pra mostrar aqui o exemplo, né? Tá, beleza. Esse daqui é por ser um pouquinho mais simples, né? Eu já fiz um exemplo aqui para rodar para vocês, né? Coloquei o nome numa variável, coloquei entre aspas. Eu achei que ia ficar mais fácil colocando assim, em vez de escrever aqui, né? Mas, tipo assim, organização. Se não quiser colocar, não tem problema. E aí, colocar i igual a 0 aqui.
E a gente vai inteirando aqui, né? Vai somando até dar 100. E aí ele para de rodar. Aí vamos lá. E é isso aí, gente. Não aparece aqui, mas eu tô rodando, né? Então, tipo assim, tem 100 Nicolas Cage aqui. É muito mais superior do que 100 vezes o meu nome. Então, vamos lá. Pode seguir o curso. Simbora pro tópico 10. Tá acabando. Break e continue. Na última aula, aprendemos sobre os loops while. Nessa, vamos aprender sobre duas palavras-chave em JavaScript. O break e o continue, eles podem ser usados para controlar o fluxo de código dentro de um loop. Essas duas palavras-chave geralmente são usadas dentro de um loop e junto com instruções condicionais de lógica booleana. Então, a gente tem como fazer coisinhas dentro de um loop. E para fazer essas pequenas coisas ali dentro, a gente pode usar o break e o continue. Em suma, o break seria parar, você quebra o loop. Break, quebrar, você acaba com o loop ali mesmo. Então, se acontecer alguma coisa, você coloca lá, se acontecer essa condição bizarra aqui, break, quebra o loop, acaba com tudo ali. Continue seria se acontecer determinada condição, você vai deixar o loop rodar de novo. Só que ele roda a partir dali. Então, por exemplo, você tem um loop com um monte de coisa. Você quer que o loop rode até o meio, se acontecer alguma coisa. Beleza, aconteceu aquela coisa, ele roda até o meio e volta. Ele não roda dali para baixo. A gente vai ver isso agora com mais detalhes. Então, vamos pegar aqui, ó. Nosso player, no exemplo, pode armazenar até 10 itens. E se mergulharmos em um mar de itens, em determinado momento do jogo, a gente não pode armazenar todos esses itens. Como é que a gente trabalharia isso? Olha só. Eu vou criar aqui uma variável chamada itens, começando em 0. Uma variável chamada colidindo, que vai mostrar se a gente está ou não colidindo com itens. E eu vou colocar um while aqui. Enquanto colidindo for igual a true, né, enquanto eu estiver colidindo com itens, o que eu vou fazer? Poxa, se eu estou colidindo com um monte de item, eu vou pegar esses itens. Então, enquanto eu estou colidindo com itens, eu vou pegar itens, recebe itens, mais um. Só que, se eu já tenho 10 itens, né? Se itens é maior ou igual a 10, se eu já cheguei a 10 itens, eu tenho que parar de pegar esses itens. Eu não posso pegar mais. Então, como é que eu consigo quebrar esse while aqui? Usando um break. Então, eu vou começar ali com 0 itens. Eu vou usar a variável colidindo para eu ver se eu estou ou não colidindo com esses itens. Enquanto eu estiver colidindo com esses itens, eu vou pegando. Cheguei a 10, parou. Cortei o while. A condição ainda é verdade, eu ainda estou colidindo, mas eu quebrei o loop de dentro para fora. Então, você pode contornar aquela condição que você colocou lá em cima. Vamos lá. Deixa eu colocar um console.log aqui para ver quantos itens a gente conseguiu. Ó, itens. Conseguimos exatamente 10 itens, tá vendo? Quando chegou aqui, ele quebrou. Deixa eu botar um console.log aqui dentro para a gente ver melhor. Peguei. Vou colocar... Ah, tá, não tem itens. Ah lá, peguei 1, peguei 2, peguei 3, peguei 4, peguei 5, peguei 6, peguei 10. Aí cortou no 10. Quando eu entrar nesse if aqui, vamos colocar um console.log chamado parou. Peguei 1, peguei 2, peguei 9, peguei 10. Parou. Entrou no break, acabou. Beleza? Se não tivesse isso aqui, o que iria acontecer? Vamos arriscar. Vamos ver se quebra o computador. E se eu cair, já sabe. Nem rodou. Eu criei um loop infinito agora. Ele não vai parar de rodar. Nem funcionou. Aí que bom. Tem uma interface de segurança aqui.
Então, esse é o break. Ele é para quebrar um loop no meio. Se acontecer essa condição, quebra o loop, acaba ali agora mesmo. Acabou o loop. Sai a partir dali. E o continue? Olha aqui. Suponha que em determinado momento do jogo, você colidiu com uma poção. Essa poção se chama castigo. E sempre que você colidir com uma moeda, não poderá ganhar aqueles pontos. Como representar isso em JavaScript? Vamos lá. Var castigo recebe true. Var colidiu recebe true. Var moedas recebe 0. Enquanto vamos supor que eu tô nesse mesmo mar de moedas, só que agora eu colidi, antes de cair nesse mar de moedas, eu colidi com a poção castigo. Então, enquanto colidiu for true, né, enquanto eu estiver colidindo com essas moedas, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar se eu posso pegar. Se castigo for igual a true, eu não vou quebrar o loop, não. Eu vou subir a partir daqui. E se eu não entrei aqui nesse if, o que vem lá embaixo vai ser moedas, recebe moedas mais 1. Então, vou colocar uns consoles.log aqui para a gente entender melhor. Vou botar um console.log aqui. Pegou a moeda. Eu vou botar um aqui dentro desse if que calcula o castigo. Chamado não pode, tá de castigo. Então, beleza. Enquanto eu estou colidindo com esse mar de moedas, eu vou perguntar o seguinte. Eu estou de castigo? Se eu estou de castigo, eu vou voltar para o início. Quando a gente vem para o continue aqui, o que a continue faz? Ele garante a continuidade, a gente vai conseguir descer normalmente? Não, mas não precisaria ter uma função, não precisaria ter um comando para fazer isso. Ele já faz isso. Então, se a gente tem um comando, não é para continuar, não. É para fazer outra coisa. É para voltar ao topo. O continue faz isso. Então, quando a gente vier aqui para a linha 8, a gente volta para a linha 5. E a gente não consegue acessar a linha 11, onde a gente pegaria uma moeda. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Eu tô com medo de ter quebrado o compilador, né? Aquela hora. Eu acho que aconteceu isso. Espero que não. Eu acho que bugou o compilador. Não, peraí. Apareceu um negócio ali. Vou dar um F5 aqui. Não criem loops infinitos. Sempre dá merda. Vamos lá. O castigo tá true. Qual o problema aqui? Epa, travou. Mas será que eu coloquei alguma lógica errada aqui? Não. Deixa eu colocar, então. Eu vou deixar ele pegar as moedas, mas aqui embaixo vou colocar um limite de moedas. Se moedas for maior que 10, eu vou colocar um break aqui. Então, nesse primeiro caso, ele não vai estar de castigo. Então, castigo eu vou colocar false. Vamos ver se ele pega. Olha lá, pegou um monte de moeda. Pegou até a moeda 10. Depois da moeda 10 ele parou porque deu break aqui. Agora vamos colocar o true para ele estar de castigo. No final eu vou imprimir aqui a quantidade de moedas. Olha, ele não vai entrar em loop infinito, não? Como é que é? Não vai entrar em loop infinito, não? Que tá ali no contínuo. Quando o caixinho é gótico. Vai. É por isso, ele nem roda.
Então não tem como a gente executar isso aqui não. Só se a gente colocasse um limite. Poderia colocar aqui limite recebe 0. E sempre que eu chegar aqui no while, não vai dificultar muito, vai enrolar a cabeça de vocês. Então o que está acontecendo aqui? Ó? Eu consigo entrar no while, eu entro no if, e aí eu não posso, porque eu estou de castigo. Aí o que o if faz? Ele vem para o continue, do continue volta para o while. Do while vai para o if, continue. Joga para o while, if, continue. Joga, e tá assim. Então, como é um loop infinito, ele está travando, ele nem executa o que deveria executar, né? Deveria estar aparecendo essa mensagem aqui. Mas eu não vou nem executar e eu também não vou mexer nesse loop aqui para não confundir a cabeça de vocês. Mas o contínuo é isso, tá? Chega na linha 8, ele devolve para o topo. Chega na linha 8, ele devolve para o topo. Se estivesse na linha 9, seria na linha 9, né? O contínuo é isso, ele só devolve para o topo. Ele não conseguiria rodar essa linha 11 aqui para pegar as moedas se ele tivesse de castigo, tá? Vamos ver se tem um exercício bom aqui de contínuo para gente. Um determinado computador antigo consegue armazenar números até o 9.999. A sua missão é criar um loop infinito que soma números de um em um e criar uma condição que interrompa o ciclo caso o número chegue a 9.999. Isso é legal. Então, exercício 10. Um computador antigo consegue armazenar números até o 9.999. A sua missão é criar um loop infinito que soma números de um em um e criar uma condição que interrompa o ciclo quando a gente chegar ao 9.999. Como é que a gente interrompe um ciclo? É o break ou o continue? Pensa aí. Até 6:12. Valendo aí. Agora que eu vi aqui o Leonardo falando, caiu no loop infinito, realmente. Gente, passei?
Beleza, então. Comecei a apresentar aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para esse exercício 10 é criar uma variável. A gente vai criar, então, uma variável chamada item igual a 0. Porque ela tem que chegar até 990, como é? 9.999. Então, vamos lá. O while ele tem que ser um while infinito, né? Então, eu vou colocar assim, true, que aí vai ficar rodando sem precedente, né? Vai até a gente colocar uma condição de parada nele. E aqui tem duas maneiras de você fazer. Você pode esperar o item chegar a 9.999 e aí dar um break, né? Ou pode fazer de outra maneira, que é o que eu acabei fazendo, que foi enquanto o item for diferente desse valor, 9.999, ele vai continuar contando. O item vai continuar contando, né? E aí a gente vai usar o contínuo. E aí não precisa de else nem nada aqui, né? É só colocar o break. Porque enquanto ele não chegar nesse valor, ele vai continuar aqui dentro desse primeiro if. E aí, uma vez que ele não atendeu mais essa condição, ele vai para o break. Então eu vou dar aqui um console.log para a gente conseguir ver o item. Console.log. E foi exatamente o valor que a gente estava esperando, né? Se eu colocar aqui para ficar imprimindo, pode ser que dê um erro também. Ficar imprimindo 9.999 vezes é muito. Mas então é isso, gente. Teve alguma dúvida aqui? Deixa eu ir parando de apresentar. Pode seguir. Bora lá. 11. For. Nas últimas duas lições, aprendemos sobre os loops while e as suas palavras de contexto, né? O break e o continue. Agora veremos um loop alternativo, o for. Configuramos e usamos esse loop de maneira diferente, mas é importante observar que ainda é um loop e ainda podemos usar as palavras de contexto, break e continue dentro dele. Então, olha lá. A diferença do while para o for é que o while é um cara mais gambiarra, né? Você coloca lá a condição e aí a iteração você coloca em algum lugar lá e vambora. No for, não. No for você declara a variável de índice, ponto e vírgula. Coloca a condição, ponto e vírgula. Atualiza o índice. Então é tudo bonitinho ali. Vamos colocar aqui um for. For int i igual a 0, i menor que 10 e mais. Criei o índice, coloquei onde que eu quero parar e atualizei o índice. O que eu vou fazer aqui? Eu quero mostrar as iterações, né? Console.log, iteração i. Vamos lá, se eu rodar isso aqui, então eu vou ter a iteração. Uai. Cadê? Eu coloquei de 0 a 10, por que travou? Dana tá falando aqui em Tchevar. Eu tô no C. Tô com a cabeça lá no C. Vamos lá. Que eu aprendi for com C. Eu decorei. Ih, será que vai ou tem que... Deixa eu dar um F5 aqui. Ah, agora foi.
Ó, iteração 0 até a iteração 9. Né? A gente começou então com o valor 0. A minha parada é antes de chegar a 10. Então, como eu estou colocando aqui uma iteração, né, são números inteiros, antes de chegar ao 10 só tenho 9. Eu não vou parar no 8, ainda posso ir até o 9. E ele vai atualizando sempre nesse I++. O que acontece? Né? A primeira vez que a gente roda isso aqui, essa variável é declarada, a gente lê a condição e não atualiza. Tá? Essa atualização aqui ela só acontece na segunda vez. Então, beleza, da primeira vez eu criei a variável, li a condição. Vim para a linha 3. Ótimo. Segunda vez que eu estou rodando, eu não vou ler mais isso aqui. Já criei a variável. Agora eu só vou ler a condição de parada. Eu ainda estou na condição que não parou? Tô. Atualiza e vambora. Parou? Não. Atualiza e vambora. Parou? Não. Atualiza e vambora. Parou? Parou. Acabou. Então o for funciona assim. Testou a condição, ainda pode ir? Vambora. Mais. Loop. Pode ir ainda? Vambora. Mais. Loop. E ele vai executando aquilo ali, tá? Não tem nenhum mistério. É igual o while, né? Só que é um pouquinho mais organizado. Então vamos fazer aqui um exercício de crescimento populacional. Sabemos que a população atual de uma determinada cidade é de 100 habitantes e que a taxa de crescimento esperada ao ano é de 5%. Qual que vai ser a população em 10 anos? Vamos lá. Bom que eu já estou até com um loop aqui, né? Que vai até o 10, na verdade vai até o 9. Eu vou ter que mudar uma coisinha nesse loop aqui. Eu vou começar em 1 e vou até o 11. E olha o que vai acontecer aqui, ó. Aí eu consigo ir de 1 a 10, beleza? Porque senão vai dar problema ali. Então eu vou começar com a população atual, que são 100 pessoas, e a gente vai ter ali uma fórmula, que é de 5% ao ano, né? Então, anualmente, o que vai acontecer? População recebe população vezes 1,05, não é? 1,05. Por que eu estou colocando 1,05, né? Porque 100% eu estou crescendo 5%. Não, peraí, isso está certo? Tá. Eu ia falar alguma coisa, Gabriele? Não, é porque é vírgula mesmo? Não é ponto, não? É ponto. Obrigado. Estou crescendo 5%. Para crescer 5%, eu tenho que crescer a partir do que eu já tenho. Quanto que eu tenho? Eu tenho 100%. Então, quando eu quero representar aqui que eu estou crescendo 5%, eu estou crescendo 5% além do 100 que eu já tenho. Tá? Então, a gente coloca 1,05. Então, vamos fazer isso aqui a cada ano. Então, a população vai crescer 5%. Vamos ver aí no final quantas pessoas vão ter nessa cidade. Só um loopzinho de 1 a 10, tranquilinho. 162 pessoas, tá? Então, em 10 anos, a população dessa cidade vai ser de 162 pessoas. Se a gente fosse arredondar, né? Seriam 163. Super tranquilo, né? O for, então a gente começa declarando o nosso índice, coloca ali uma condição de parada, atualiza o índice e coloca aqui o corpo, né, desse loop. Bem tranquilo também. Qual que é o nosso exercício? Crie um algoritmo que imprima a tabela de conversão de graus Celsius para Fahrenheit no intervalo desejado pelo usuário. O algoritmo deve solicitar ao usuário o limite superior e o limite inferior do intervalo. E essa aqui é mais complicadinha, hein? Vamos dar uma simplificada nisso aqui, porque a gente está com pouco tempo. Imprime aí, você tem que converter de Celsius para Fahrenheit, né? Então, você tem que colocar a temperatura em Celsius. Coloca de 0 a 100. Pode ser de 0 a 100. Beleza? Ou não? Não, faz igual tá aí. Faz igual tá aí. Limite inferior, limite superior. Mas eu vou explicar aqui melhor. Porque é o seguinte. O que seria o limite inferior? É onde a gente começa. Onde que a gente começa? Onde eu declarar o valor inicial. Então, o limite inferior está aqui. O limite superior é onde eu paro. Então, I menor que limite superior. No meu caso aqui, o limite inferior é 1, o limite superior é 11. E aí ele pede para o usuário, coloca isso aqui dentro de uma função
e essa função recebendo como parâmetro esse limite inferior e esse limite superior. E aí você chama a função colocando os valores que você quer. 6:26. Até já. É isso aí, Leonardo. É tanta linguagem que a gente tem hora que a gente não sabe mais o que a gente está programando. Se é Python, se é C, se é JavaScript, vai misturando tudo. E vamos embora. Chega de passar raiva com os cursos tradicionais de JavaScript. Com o método Game Learning da Dunk Code, você vai aprender a programar em JavaScript enquanto desenvolve games. Aqui, você começa do zero absoluto, aprendendo os principais comandos da linguagem, em aulas curtas e práticas e sem decoreba. Na sequência, você vai aprender a criar 4 jogos completos, trabalhando as funções mais complexas da linguagem e a sua integração com o CSS e com o HTML. Tem ainda uma apostila exclusiva com todo o conteúdo do curso e com exercícios práticos. Matricule-se agora no curso JavaScript com Games da Dunk Code. Eu mandei aqui no chat, tá? Se alguém não achou lá no material o exercício, ele tá no finalzinho da página 25. Gente, eu vou começar aqui. Vocês conseguiram fazer? Que aí
Eu vou começar, então. Isso. Aham. De 0 a 100. Ah, tá, agora entendi. De 0 a 100. Então, daqui a gente está fazendo para Celsius, né? Então, a ideia seria variar em Fahrenheit, né? Acho que é isso. Isso. Mas eu acho que não faz tanta diferença, porque a gente está fazendo exemplo, né? Mas a ideia é transformar em Celsius. Eu vou colocar aqui de 0 a 100, né? Mas se vocês quiserem fazer a conversão primeiro para Fahrenheit, depois passar para Celsius para ver se está certinho, né? Não tem problema também não. Então, vou colocar aqui, então, for. E aí eu vou usar o mesmo i, que o Yuri estava fazendo antes. E aí eu vou fazer ele receber, então, o inicial. E ele ir até o final. Aí, integrando. E a gente vai fazer, então, aqui. Eu vou criar uma variável dentro do loop, que vai receber, então, essa continha que foi colocada no material. Coloquei o i aqui, né? Porque a gente está fazendo variado inicial até o final. E aqui eu vou colocar um console.log. É importante dizer, né, que o Celsius, como a variável eu estou criando dentro do loop, ela não existe fora dele, né? Então, só tentar isso, se quiserem usar ela fora do loop, né? Tem que criar fora do loop. Então, é isso aqui que acabou gerando, né? Eu fui de 0 até 100, convertendo cada um das temperaturas. É isso aí. Acho que pode ir, Yuri. Vamos lá, reta final, última meia hora aí. Agora é um assunto só que a gente vai dividir em 3 bloquinhos, mas a gente mata ele rapidinho. Vamos lá. Arrays. Arrays são objetos semelhantes a listas, comuns à maioria das linguagens de programação, usados para representar coleções ordenadas. Eles são coleções porque podem representar uma lista de qualquer tamanho, contendo qualquer tipo de dados. Eles são considerados ordenados porque mantêm o índice no sequencial, representado por um inteiro, de 0 ao comprimento do array menos 1. Então, se nesse caso aqui o nosso comprimento do array é 4, eu vou de 0 a 3, né? Porque como começa no 0, o último é sempre o tamanho menos 1. Beleza, então aqui a gente tem um array com 4 elementos. Esses elementos podem ser qualquer coisa. Então aqui tem 4 frames ali do nosso mascote. E como é que a gente declara um array? Como é que a gente começa a criar esse array? Vamos lá. Para criar um array... Deixa eu ver o exemplo que eu coloquei aqui. Ganhou... Tá. Para criar um array vazio, eu faria só isso aqui, ó. Let estado recebe colchetes. Criei um array vazio. Para colocar os elementos, eu vou usar aspas simples e vou colocar ali os elementos que eu quero. Tá? No caso aqui é ganhou, vírgula, aí eu coloco o segundo elemento ali andando, vírgula, correndo, vírgula, pulando. Declaramos aí um array com 4 textos. Vamos exibir isso aqui na tela? Aí. Ganhou, andando, correndo, pulando. Tá aí nosso array com 4 posições. Beleza, o que a gente pode fazer com isso aí? Como é que a gente acessaria o primeiro elemento desse cara? Eu sei que os índices sempre começam em 0, né? Então, se eu quiser, por exemplo, acessar o primeiro elemento do array estado, eu posso colocar o nome do array estado, aí eu abro e fecho colchetes, 0. Ó, ganhou. Deixa eu até colocar um comentário aqui.
Olha lá, ganhou. Ganhou é o primeiro elemento. E como é que a gente acessa o último elemento? Eu colocaria aqui. Console.log estado. Aí eu vou colocar, eu posso colocar estado.length? Posso. Eu vou colocar estado.length. Ah, tá, não é função não. -1. O que é estado.length? Ponto, você sabe que é para acessar uma propriedade. Quem está acessando essa propriedade? O array estado. Qual propriedade eu estou acessando? Length, tamanho. Então, esse trechinho aqui eu estou acessando quantas posições eu tenho. E tirando uma. Por que eu tiro uma? Porque eu começo no 0. Então, se eu tenho 4 posições, a última posição numérica, né, o último índice, é o 3. Eu tenho que tirar 1. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Para pegar, então, o último elemento de qualquer vetor, estado.length -1. Pegamos, então, pulando, que de fato é a última posição desse array. Ok? O que mais que a gente pode fazer? A gente pode atribuir coisas. A gente vai fazer essa atribuição de coisas. Vamos lá. Para não confundir a cabeça aí. Eu posso alterar alguma dessas posições? Posso. Eu tenho que mexer na posição específica que eu quero alterar. Por exemplo, console.log estado. Eu vou alterar a segunda posição de andando para atirando. Então, ó, estado, segunda posição, 0, 1, recebe, atirando. E vou mostrar depois o console.log. Alterei, ó. Nesse primeiro caso, eu tinha andando na segunda posição, e aí depois que nós alteramos, foi para atirando. Então, para alterar, eu coloco o nome do array, a posição que eu quero alterar, né, a posição começando do 0, recebe o que eu quero colocar naquele lugar. Mas e se eu quisesse colocar mais elementos nesse array? Tem como fazer isso? Tem. Eu posso usar a função estado.push, né, o array.push. E aí eu vou sempre adicionar elementos ao final desse array. Então presta atenção aqui, ó, estado.push. Eu quero colocar de novo ali o andando. Console.log estado. Olha o que aconteceu. Aconteceu um outro elemento. Nessa primeira execução aqui eu tinha 4 elementos. Nessa segunda execução aqui eu continuava com 4 elementos. Na última execução a gente adicionou o andando. E adicionou na última posição, graças à função .push. O que faz a função .push? Adiciona um elemento no array na última posição. Ok. Se tem como colocar, tem como tirar. E como é que a gente tira? É o .pop. Então, ó, estado.pop, colocar 3 vezes, estado.pop, estado.pop. E vamos ver como é que ficou. Deixa eu arrancar esse primeiro aqui, para não ficar muita coisa. Ó, vamos lá. Na primeira execução, eu tinha 4 elementos. Na segunda execução, depois que a gente adicionou aquele elemento ali com o .push, eu fui para 5 elementos. Só que eu dei .pop 3 vezes. Vamos ver cada uma dessas execuções aqui do .pop. Ó, na primeira execução do .pop, eu fui de 5 elementos para 4. E o elemento que sumiu era o último, que era o andando. Aí na segunda vez que a gente chamou o .pop, quem vai sumir agora é o último elemento da vez, que é o pulando. Ó, só sobrou o correndo para trás. Aí eu chamei o .pop de novo. Quem que a gente vai arrancar agora? O correndo. Só sobrou o ganhou e o andando. Ok? Então o .pop tira o último elemento de um vetor. É assim que a gente faz. O que a gente poderia fazer se eu quisesse tirar o segundo elemento de um vetor? Existem várias formas algébricas de fazer isso. E na maratona não daria para a gente trabalhar, mas tem como sim, e não é difícil. Mas o .pop, ele tira a última casa do vetor. Arranca fora. Beleza.
Agora é com você. Crie um array chamado mapa, que irá armazenar as vilas de um jogo RPG. Adicione nesse mapa as seguintes vilas. Então, se é para adicionar, você vai usar o quê? Qual função? O ponto push ou ponto pop? Aí depois você vai adicionar mais duas ao final da lista. Ó, primeiro ele mandou adicionar, depois mandou adicionar ao final da lista. Então, um desses casos aí é só para você declarar mesmo junto com o array. No outro, é para você usar uma função para adicionar. C. Remova a vila Orquídea. Letra D. Altere o nome da vila Fire para Cavemans. Então, revisando tudo isso que a gente viu aí, faça o exercício 12 até as 6h40. Últimos minutos, gente. Aguenta aí, tá acabando. 6h40. Quando terminar, não esqueçam de preencher a tabela. Isso aí. Vou começar apresentando aqui, gente, mas queria saber se vocês tiveram alguma dúvida nessa parte. E aí a gente já inicia aqui. Beleza. Ok. Então a gente vai fazer bem rapidinho aqui, né? Primeiro a gente cria a variável da vila, né? Que vai ser o array. Então aqui tem os quatro valores, né? E aqui então a gente vai dar o push, que é para colocar então os últimos valores no nosso array. Então aqui a gente vai colocar aquele jungle e a orquídea, né? Tudo bem. Aí agora a gente vai colocar então o primeiro, né? Vamos dar o console.log da vila
Só para mostrar, né? Elas foram inseridas ao final, como a gente estava esperando mesmo. Agora a gente vai fazer o pop, que é para retirar a última cidade que colocamos, né? Que é a orquídea. Então vamos lá. Opa! Console Vila. Tudo bem. Aí aqui tinha a orquídea, aí saiu, né? Vamos lá, que agora a gente vai colocar... Opa. A gente vai colocar... Vai mudar a primeira variável da vila para... E console.log de novo. E aí, vocês podem observar que mudou, né? Olha isso aí, gente. Pode ir. Vamos lá, de volta aí, penúltimo tópico, finalzinho da nossa maratona de JavaScript. Aula 13, operações com arrays. Vamos lá, deixa eu ver o que é importante aqui pra gente. Tá. Um dos aspectos mais poderosos de um array é a capacidade de operar facilmente sobre ele e realizar ações, cálculos e muito mais para cada um dos seus elementos. Existem muitas maneiras de operar em arrays, e aqui vamos abordar 3 delas: o while, o for e o for each. É importante ter em mente que o primeiro elemento de um array sempre está no índice 0 e o último está sempre no tamanho dele menos 1. Então, olha só, um professor armazena as notas dos seus alunos em um array durante a correção das provas de 5 questões que valem um total de 100 pontos. Só que esse professor teve que anular uma questão, e agora todas as notas deverão ser acrescidas de 20 pontos. E olha como é que a gente faz isso facilmente usando o comando while. Vamos lá. Var notas 10, 40, 78, 56, notas aleatórias. Beleza. Na verdade, ninguém pode tirar tanto ponto assim, né? Anulou a prova. Tá. Aí, eu quero acrescer todos esses caras aqui de 20, né? Do valor 20. Vamos lá. Eu vou começar criando o índice igual a 0. Vou criar um while. A condição desse while vai ser ter lido todo o vetor, todo o array, ao ser encarnando de novo. Todo o array. Para eu conseguir ler todo o array, eu tenho que ter passado por cada um dos seus elementos. Então, meu índice tem que ser menor que notas.length. Beleza? Então, se eu tenho 4 elementos, o meu array vai no elemento 0, 1, 2, 3. Eu não vou chegar no 4. Então, tem que ser menor. Se isso acontecer, vamos lá. O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou pegar notas na posição i e vou fazer com que essa posição i do array notas receba o que ela já tem mais 20. Só isso. Engraçado, parece que aqui eu compliquei tanto o negócio. Não. Só isso mesmo. E mais. Para a gente atualizar ali o índice. É só isso. Então, a gente vai ler todo esse array. Falei certo. A gente vai ler todo esse array e vai acrescer cada um desses caras de 20 pontos. Vamos lá, então. Eu vou mostrar aqui antes. Vou dar um console.log aqui da situação antes, né? Notas. E um console.log da situação aqui depois. Opa, problemas. Na linha 5. Int i, tá vendo? C baixa, o C baixa na gente. De novo. Na linha 6, qual o problema ali? Isso aqui não é uma função, né? Certo. Ó, então antes, a gente tinha ali começando em 10. 10, 40, 68. E depois nós adicionamos 20 a cada uma dessas notas. Então foi de 10 foi para 30,
de 40 foi para 60, de 68 foi para 88. Beleza? Então conseguimos ler todo esse array e alterar o que a gente queria em cada um dos elementos. Ótimo. A gente também poderia fazer isso usando o for, né? Nesse caso eu não vou nem digitar não, vou só mostrar para vocês aqui como seria usando o for. A gente ia colocar aqui o for i igual a 0, i menor que notas.length, i mais mais. Eu ia fazer a mesma coisa, notas na posição i mais igual a 20. Só isso que muda, é só esse miolinho aqui. Aqui é o console.log das notas antes da correção, e aqui o console.log das notas depois da correção. E aqui a gente declarou, né, esse array com todas essas notas. Beleza? Então, uso do while, você vê que foram 4 linhas. O uso do for foram 2 linhas, então já foi bem melhor. E temos ainda o for each. Nesse caso aqui a gente usaria assim, ó, notas.foreach. For each quer dizer para cada. Para cada, aí você tem a função, a entrada, o index, os scores, e aí você colocaria as notas na posição index, né, na posição i, recebem o que ela já tem, mais 20. Aqui é um pouquinho mais complicadinho para usar esse for each, tá? Mas é bem tranquilo também. Vamos lá. O que a gente viu aqui? Operações com arrays. Essas operações com arrays podem ser feitas com while, elas podem ser feitas com for, e elas podem ser feitas com o for each. Agora é com você. Para encerrar nossa maratona, hein? O último exercício vai dar para a gente fazer tudo. Tem que ser rápido. Suponha que um jogo de RPG, o seu inventário é um array com 4 posições. Em uma determinada posição, é armazenada no inventário como o número 1. Sua missão é criar um programa que percorra o seu array inventário em busca do número 1. Se encontrar o número 1, deverá mostrar na tela posição encontrada. Então você vai criar um array com 4 posições. Em uma dessas posições você vai colocar o número 1. Como vai colocando assim, tudo 0, 0, 0, 0, na última você coloca 1. E faz alguma coisa, ou um while, ou um for, ou um for each, para ler esse array em busca desse número 1. Então você vai ter que colocar, você pode escolher um for. Aí dentro desse for vai ter que ter um if, para perguntar se naquela posição tem o número 1. Beleza? 18h51, em ponto. Faz aí.
Gente, vocês conseguiram fazer? Eu não lembro quanto tempo que ficou para esse exercício. Eu vou apresentar aqui, então, o último exercício que a gente vai fazer. Já até deixei aqui pronto. Vou explicar aqui para vocês o que eu fiz. O inventário, então, né, a gente criou aqui a variável e aí a gente inseriu, então, a renda. E aqui eu preferi usar o for each. E o que eu achei interessante, né, que esse site aqui ele permite você ver, igual o Visual Code Studio também permite você ver o que a função recebe, né? Nesse caso aqui, como é específico do for each, né? Então ele tem os parâmetros próprios, né? Você tem que colocar esses parâmetros aqui que ele fala para você, que é o value, o index e o inv, né? Então foi exatamente isso aqui que eu passei para ele. E aí aqui dentro a gente coloca o que ele vai fazer, né? Então tudo bem. A gente colocou o if, era para procurar o valor 1. E aí uma vez que achou o valor 1, então ele imprime o index, né? Que é esse segundo parâmetro aqui. No caso ele achou na posição 2, né? Porque é 0, 1, 2, né? Então tá certinho o que a gente fez aqui. É isso aí. Esse exercício aqui foi isso. Isso aí, então. Vamos para o nosso último tópico. Hoje nós vamos falar sobre arrays bidimensionais. Nesse caso aqui, a gente não vai fazer exercício com vocês, porque o exercício é um minigame. Ou vai ficar de tarefinha para casa aí. Então, olha só. Arrays bidimensionais. Arrays bidimensionais são arrays em duplas. Por exemplo, a gente vai criar um array e esse array vai ter na sua primeira posição um outro array. E vai ter na sua segunda posição um outro array. Então, ó, primeiro seria parado e pulo, e depois seria esquerda e direita. Então, cada elemento eu estou colocando um array que representa uma linha dessa matriz. Né? A gente também pode chamar de matriz, é bom que associa com C. Então, os arrays bidimensionais são matrizes. Então, olha só, aqui a gente criaria um array, let estado recebendo, a gente coloca, né, o array maior, que é o de fora, está recebendo esses arrays internos, que são as linhas dessa matriz. Então, a primeira linha ali, parado e pulo, vírgula, e o array que é a segunda linha, esquerda e direita. Beleza? Como é que a gente faz para acessar elementos? Da mesma forma. Só que agora a gente tem que se preocupar com dois índices, né? O primeiro índice é o índice de linha e depois vem a coluna. Então, por exemplo, a gente tem aqui no estado 0, depois 1. A gente vai acessar o pulo. O que seria isso? A posição 0, linha 0, coluna 1. A linha 0, porque é a primeira linha, né? Seria essa linha aqui. Melhor ver aqui em cima. Ó, linha 0, linha 1. Linha 0, linha 1. Coluna 0, coluna 1. Tá? Então, se eu coloco 0, 0, é linha 0, coluna 0. 0, 1, linha 0, que é essa linha de cima, e coluna 1, que seria esse elemento aqui, representando o pulo, ok? Aí a gente acessa esses elementos e é só isso. Você declara, então, uma matriz colocando cada uma das suas linhas como arrays 1D, né? E a junção desses arrays 1D em várias e várias linhas formam arrays 2D. Arrays 2D que, no caso, tem largura e altura. Aí vira uma matriz. Beleza? Então, essa foi a nossa maratona do JavaScript. Muito obrigado a todos vocês por ficarmos juntos aí para essas 4 horas. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Vai ficar, então, para casa esse aqui, que é um exercício onde vocês vão fazer um campo minado, que é muito legal de fazer. Vocês vão conseguir literalmente fazer isso só com a tela preta mesmo, dá para fazer lá no Rabbit tranquilamente. E se você quiser continuar aprendendo aqui o JavaScript, né, continuar aprendendo os conceitos em JavaScript, acesse aí o nosso curso completo, onde você vai aprender a programar em JavaScript criando 4 jogos. Inclusive, na sexta-feira vai entrar o 5º jogo, que é um jogo de tal, tá?
Esse curso está por R$ 49,90, é um investimento muito válido, né? Ele custa 85 e eu ainda criei um cupomzinho para você. Deixa eu te mandar aqui o link. Vocês que ficaram aqui nessa segunda aula, eu criei o cupom Semana 10. Além de ter os 50% de desconto que já estão no site, vocês vão ganhar mais 10% de desconto. Então, na hora que vocês forem comprar, vem aqui, ó, no caso de vocês, vai estar inscreva-se, né? Aperta aqui inscreva-se. Aí vai ter lá. Você tem um cupom? Tenho. Coloca semana 10. Você ainda ganha mais 10% de desconto, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês rapidinho os jogos que tem nesse curso. Que são esses aqui, ó. Cadê? Vocês vão aprender a fazer o Dino. O Snake. Todos eles usando HTML e CSS integrado, tá? Um jogo de memória. E o Flappy Bird. Beleza? E vocês vão ter aí a apostila completa. A apostila completa tem 54 páginas. Que além de ter essas páginas que vocês receberam aí, que são relativas ao primeiro módulo, né? Vão ter mais 4 módulos para frente. Um módulo de cada jogo. Tô até com ela aqui completinha, ó. Essa aqui tem uma capa diferente. Mas tem bastante coisa. Essa minha aqui, ela tem uma capa um pouco diferente. Ó, vocês receberam, então, o módulo 1 aí na maratona. Vocês vão pegar o módulo 2, o 3, o 4 e o 5. Beleza? Sexta-feira entra o módulo 6. Gente, alguma pergunta? Algum questionamento? Obrigado a vocês, obrigado, Léo, obrigado, Arthur. A todos vocês. Gabriele também, dá um tchau pra galerinha aí. Sim, gente. Obrigada por virem no curso, né? Se puderem dar um apoio nas redes sociais do Get também, a gente coloca os cursos lá, né? Sempre tem curso novo também. Uhum. Então é isso. Mais algum questionamento? Não? Valeu mesmo. Continuem curtindo a Semana da Engenharia. Tem algum formulário para vocês preencherem por aqui. É verdade. Chega de passar raiva com os cursos tradicionais de JavaScript. Com o método Game Learning da Dunk Code, você vai aprender a programar em JavaScript enquanto desenvolve games. Aqui, você começa do zero absoluto, aprendendo os principais comandos da linguagem, em aulas curtas e práticas e sem decoreba. Na sequência, você vai aprender a criar 4 jogos completos, trabalhando as funções mais complexas da linguagem e a sua integração com o CSS e com o HTML. Tem ainda uma apostila exclusiva com todo o conteúdo do curso e com exercícios práticos. Matricule-se agora no curso JavaScript com Games da Dunk Code.